Olá, eu sou Ana Couto e estou aqui na segunda edição do Tip Talks desse ano para falar do Branding Brasil e estou com um convidado muito especial, Luiz Justo. Ele tem uma jornada incrível, ele é engenheiro da PUC e hoje ele está na frente do maior evento que a gente tem, que é o Rock in Rio. Acho que todo mundo conhece o Rock in Rio, mas a gente vai falar dessa trajetória que veio de ser um engenheiro, numa infância que ele queria ser músico, depois foi CEO da Osklen e agora está responsável por esse evento que cada dia fica maior. Luiz Justo, é um prazer estar com você aqui. A gente está fazendo a segunda série do Tip Talks desse ano, de 22, e é um ano que a gente está falando muito de brasilidade, né? A gente fez um estudo muito grande do valor da brasilidade, e nesses valores tem muita coisa bacana para a gente conversar, né? E eu acho que você, na sua trajetória aí de ser o CEO e do Rock in Rio, tem muita jornada interessante para a gente trocar. Então, vamos começar. Super bem-vindo ao nosso evento e ao nosso Tip Talk. É um prazer estar aqui com uma amiga querida, Ana, e estar nesse evento falando especialmente sobre isso, né? Coisas que eu amo, que é meu trabalho, a possibilidade, como você falou, de, a partir desse trabalho, né, mostrar esse nosso Brasilzão, né, a potência, a força. Então, prazer estar aqui com vocês. Vamos começar entendendo a sua jornada, porque eu acho que é sempre legal entender, né, por que as pessoas estão no lugar que elas estão e o impacto que elas causam. Você veio do mercado financeiro, depois foi CEO da Osklen com 29 anos, 28 anos. 28 anos, é. 28 anos, muito jovem. E aí você fez esse trampolim, né, para o Rock in Rio, para trazer esse evento que começou lá atrás para o que ele é hoje. Então, conta um pouco da sua história. Desde a infância, eu gosto de saber da infância. Steve Jobs já fala que a gente só consegue entender a nossa vida ligando os pontos de trás para frente, né? Então, como é que, né, um cara que... Eu me formei em engenharia, sou engenheiro de produção, formado aqui na PUC, aqui no Rio de Janeiro. E de fato, né, eu comecei uma carreira sempre com esse olhar, né, meio que da mistura ali dos dois lados do cérebro, né, de como é que... com essa visão de formação de engenheiro, tal, muito aplicada à gestão, né, de negócios, mas sempre derivando, e por isso que eu fui uma trajetória de mercado financeiro, hoje eu estou no rock and roll, de usar também esse lado, né, da construção criativa, de experiências, de marca, e aí foram, né, acho que minha grande trajetória profissional são 22 anos, 11 à frente de uma empresa de moda, hoje 11 à frente de uma empresa de entretenimento, sempre com esses dois olhares, né, de um negócio baseado em pessoas, experiência, criatividade e, obviamente, trazendo gestão. Então, desde a infância, né, eu brinco que acho que eu tinha que ser CEO do Rock in Rio para poder pisar num palco, porque eu era músico, né, quando pequeno, músico frustrado, eu tocava baixo, tinha banda e tudo. Então, por isso, sempre assim, flertando com essa história, né, da cultura, né, da música. Mas, de novo, né, numa trajetória profissional, entendendo que eu tinha uma contribuição para fazer com esse olhar, né, de intraempreendedor, né? Embora tive alguns negócios cedo, fui um fundador da empresa júnior da faculdade, então essa veia do empreendedorismo sempre teve desde pequeno, né, desde a época de faculdade, mas a carreira, de certa forma, foi conduzindo. Eu comecei mercado financeiro, uma consultoria internacional, trabalhei na Pricewaterhouse, né? Nada a ver comigo, com o que eu faço hoje em dia, mas eu acho que tudo foi uma construção justamente desse olhar, né? Por exemplo, na consultoria, foi 1 ano e pouco, mas trabalhando com diferentes tipos de indústrias e de clientes que foram dando, acho que, uma abertura de visão, né? Do mercado de varejo, o mercado financeiro, indústria. Então, dentro dessas jornadas que foi levando para o momento, que aí foram, sim, 11 anos na Osklen, uma marca carioquíssima, né, que foi para fora. Eu participei desse processo lá com o Oscar e com toda a equipe de internacionalizar, então levar esse Brasil, né, já que o nosso tema aqui é sobre isso, é uma marca brasileira que eu tive essa oportunidade ali, né, como, né, na frente, como CEO
de participar desse momento, né? De como é que você olha e enfrenta esse desafio da gente sair aqui de onde a gente tem uma marca consolidada para olhar para fora. E o Rock in Rio surgiu, aí foi em 2011, quando o Rock in Rio estava voltando para o Brasil, desde 2001 que não tinha evento aqui no Brasil, a marca já estava na Europa há bastante tempo, em Lisboa desde 2004. E aí era aquela capa acho que era o New York Times, ou não? Da Economist, né? do Cristo Redentor decolando. Então ali viu-se, não, vamos voltar para o Brasil. E aí um headhunter, num processo de hunting, me achou lá na Osklen, fazia sentido o momento. E aí já são 11 anos nessa jornada de entretenimento e também trabalhando com uma marca que eu acho que é um grande símbolo, né, da cultura do Brasil, aqui e no exterior. Que jornada linda, né? Adorei. Você sabe que eu sempre falo que eu acho que engenheiro e designer têm a mesma formação de resolver problema, né? Mas um do lado esquerdo, outro do lado direito do cérebro. Então é muito legal ver como as coisas vão se somando. E aí, falando de Rock in Rio, né? Eu fui no primeiro Rock in Rio, você não deve ter ido. Olha, eu tinha 6 anos de idade. Eu pessoalmente não estava lá, mas eu vivi muito isso. Meus pais, meu irmão fanático. Meu irmão é 6 anos mais velho que eu, fanático pelo Iron Maiden, que estava vindo no Brasil. Então eu vivi ali a experiência de perto, mas sem o pé na lama. Né? Foi uma experiência realmente marcante, né? Acho que para todo mundo, e é até hoje. E aí eu acho que sobre a ótica de modelo de negócio, uma coisa que a gente fala muito, né, na construção de branding, que é destravar o valor. Você olhando toda essa trajetória do Rock in Rio, que nasceu como um festival de música, né, com um nome muito específico, Rock in Rio, né, Rio como uma cidade que é um ponto de partida, mas não de chegada. E hoje vocês montaram um ecossistema incrível de negócio e não param nunca de evoluir. Me fala um pouco dessa trajetória e os segredos, né, de manter e criar uma marca com tanta força. Olha, a origem, né, do Rock in Rio, se você for pegar esse resgate lá, né, de 85, na verdade, 85 o evento, mas de 84, quando o Roberto, né, tem a ideia de fazer, né, o festival, ele já nasce com um DNA muito forte, por mais que, obviamente, né, ao longo desses 37 anos, o produto, né, se transforma com novas experiências, mas existe um DNA, desde a origem, né, lá atrás do primeiro Rock in Rio, que ele nasce de um propósito muito grande, né? Então, assim, ele não nasceu para ser uma empresa, né? Ele não nasceu nem para ser uma história recorrente. Ele nasce né? E a história é linda, a história do Rock in Rio. Ele nasce num momento em que o Roberto Medina estava muito desgostoso do país, a situação política, econômica, era aquele final de ditadura. Então, assim, um momento muito ainda conturbado, e ele já era um empresário na área de publicidade, né, de sucesso, com Artplan e tal, e ele decide sair do país. Ele diz, olha, falando na época com a esposa dele, olha, não faz mais sentido, a gente está aqui. E ela provocou ele, disse, mas vai sair sem ter feito nada, né, impactante para mudar essa realidade. Desistir do país. Né? Né? E aí foi quando ele, de fato, entende, ele diz que virou aquela noite em claro e nasce, não, a gente tem que fazer um grande movimento para mostrar para o mundo que o Brasil, sim, tem uma capacidade, uma potência, uma força de realização. Então, assim, a origem vem de um propósito, né, e não do assim, precisamos fazer um business de entretenimento, e de uma pessoa que vem com essa origem de comunicação. Sim. Então, se você olhar, né, até hoje, de novo, mais que o produto foi para o exterior e se desenvolveu né, como um projeto de experiência de entretenimento, hoje muito maior até, né, do ponto de vista de volume de atrações, mas desde essa origem é isso, assim, um grande projeto para mostrar um propósito maior, um movimento e com um olhar de uma estrutura de um projeto de comunicação. Então o Rock in Rio, ele não são aqueles 7 dias de festival, então quando o pessoal fala das marcas que estão junto, né, o sucesso do ponto de vista de patrocínio, de envolvimento das marcas junto com o Rock in Rio, é porque, de fato, ele é pensado desde a origem como um grande projeto que vai para além daqueles 7 dias de festival, né? É um ano inteiro falando, comunicando, transmitindo os valores. Então, acho que esse DNA, né, lá do primeiro Rock in Rio
se transformem, obviamente, a partir disso, toda a evolução, a entrada do digital, a expansão para outros países e tal, mas eu acho que é uma consequência de uma fundação muito forte, né, de um projeto de propósito e de comunicação. E é tão legal ver isso, né? Porque a gente fala muito de branding e de propósito, né? Que o cerne de toda a construção de valor é o propósito, que é o seu talento que você bota à disposição do mundo. E eu me lembro muito que eu fui visitar a Artplan, que a gente fez o Vibe Zone junto com a Dream Factory para a Coca-Cola, e era uma agência cheia de Don Quixotes, né? Essa coisa do sonho, de sonhar grande. Eu fiquei tão impactada de conhecer o Medina e ter essa experiência, que é um cara que sempre sonhou muito, né? E trouxe isso. Então, é lindo ver como todos os códigos ali de uma construção de valor estavam desde o início. E é uma energia que não acaba, né? O propósito. E isso, assim, o propósito, né? Que quando você consegue ter uma cultura que é guardiã desse propósito, e isso é muito vivo e muito forte no Rock in Rio, ela, de certa forma, é uma bússola, né? Esse propósito é uma bússola de tudo que a gente faz. Então, quando vai pensar em inovação de produto, quando a gente vai pensar se faz sentido ir para um mercado ou não, quando a gente recruta pessoas, quando a gente avalia pessoas, quando a gente escolhe os nossos parceiros, tudo tem que gravitar em torno desse propósito maior que a gente até recentemente, né, numa história de 37 anos, há 3, 4 anos atrás, a gente pegou uma coisa que a gente tinha, assim, sentia muito claro, que existe um espírito Rock in Rio, né? Existe uma forma, um jeito de ser, as pessoas que trabalham aqui têm esse espírito, e a gente fez um trabalho de formalização dessa cultura. Hoje a gente tem isso muito claro, quais são os 8 pilares de cultura, qual é a nossa filosofia central, para que sempre, de novo, a gente processualize, né, dentro desse processo de crescimento. A gente está indo agora para São Paulo, estamos fazendo outros eventos e tal, mas como é que a gente cresce sem perder, né, essa faísca de origem que é esse propósito, que, como eu falei, tem uma filosofia central, e aí tem tudo a ver com os Don Quixotes e tal, que é sonhar e fazer acontecer. Então, assim, a origem, né, do primeiro Rock in Rio até hoje, esse último que a gente fez, parte de uma vontade enorme da nossa equipe de sonhar grande, de ter realmente ambições, não do ponto de vista de financeiro ou de dimensão, mas de impacto, né? Sim. Que sejam grandes o suficiente para inspirar outras pessoas a também sonhar e fazer acontecer. Né? E aí vocês estão mobilizando um ecossistema que está ficando muito interessante, né? Muito maior do que a música em si. Conta um pouco, você está falando dos pilares de educação, de questão ambiental, vocês estão fazendo um trabalho muito forte. Como é que é esse ecossistema que está mobilizando nessa construção de valor? Eu acho assim, se tem uma coisa que ao longo desses 37 anos, né, a gente desenvolver uma tecnologia, né, muito proprietária. É um framework, né, um método. Uma tecnologia muito proprietária de construção de experiência, né, para, através dessa experiência, né, um olhar muito atento da jornada do cliente, atenção aos detalhes, então, tudo isso está muito vivo na nossa entrega, né, nas pessoas que vão no Rock in Rio e reconhecem que existe ali, né, uma experiência que tem algo de diferente ali do que, né, um outro evento de música ou o que for. E a gente está trazendo isso. Como é que a gente usa isso a favor de outros lugares onde a gente acha que essa experiência pode impactar? Então, a educação, você falou, é um exemplo. A gente tem hoje uma área chamada Lexo, que é Learning Experience Unit, que é uma unidade de negócios focada em trazer essa história do entretenimento, da experiência, para desencaretar um pouco a conversa, né, de educação, e a gente trazer, obviamente, uma jornada mais divertida, de entretenimento, até porque a gente sabe, estudos falam isso, né, que uma experiência impacta muito mais do que outras formas de aprendizado. Então, a gente está trazendo um pouco essa tecnologia de construir festival de música e tal, e vamos botar isso a favor da educação, vamos botar isso a favor, né, falando de ESG em geral, projetos que a gente faz de impacto e de exemplo para a sociedade, mas sempre trazendo a bordo entretenimento, atenção aos detalhes, pensamento, né, no cliente. Então, hoje é isso, o negócio cresceu, né, para além só, né, de um festival de música. Já fizemos musicais, já fizemos livros, já fazemos eventos recorrentes, né, como eu falei, de educação. Estamos indo agora para São Paulo, fazer o raio cair 2 vezes no mesmo lugar, que é um evento de uma dimensão do Rock in Rio, todo inspirado em São Paulo, com a cultura de São Paulo, e uma grande homenagem a São Paulo, que vai ser o The Town, que a gente está fazendo em setembro agora, de 23. Mas sempre sem perder o que a gente falou, dessa origem, desse DNA de que tudo faz sentido se a gente estiver criando uma experiência inesquecível, né, para aquele cliente, e a partir disso a gente poder impactar, né, a sociedade.
Agora vamos trazer para o Rio. Você falou de São Paulo, agora eu fiquei com ciúmes. Vamos lá. A gente fez esse estudo de brasilidade e, né, e uns pilares é um país festeiro, alegre, né, cultura forte. E vocês têm um impacto muito grande na cidade, né? E esse ano foi incrível, assim, vocês mobilizaram os hotéis mais do que no Réveillon, né, que é uma cidade muito importante de turismo, de criatividade. Me conta um pouco essa sinergia com a cidade, quanto isso é importante. E vocês já foram para fora também, Las Vegas, né, Lisboa, Espanha. Primeiro não precisa ficar com ciúme de Rio de Janeiro, porque a gente lá também, nós somos absolutamente apaixonados, não só somos cariocas convictos, a gente entende, e por isso também desde o início, é engraçado que eu lembro quando a gente foi para Las Vegas em 2015, que a gente fez, né, era 30 anos de festival, então a gente fez lá na capital do entretenimento do mundo, né, que é Las Vegas, levar esse evento e mostrar que a gente tem condição de fazer algo numa dimensão de experiência até melhor do que, né, eventos que eram feitos lá. E eu me lembro que as reuniões que eu fazia com algumas marcas e que ainda não conheciam, né, o Rock in Rio, eu falava, né, que era muito difícil falar, olha, o Rock in Rio Festival, né, ele não é um festival de rock, ele não é no Rio de Janeiro, que estamos falando em Las Vegas, e ele não é um festival porque ele é muito mais que um festival de música, é um grande projeto de entretenimento. Então, assim, a história do Rio, né, que nasce, inclusive, né, na marca, o Roberto, desde sempre, enfim, eu me juntei em 2011, já existia o Rock in Rio Lisboa, Rock in Rio Madrid, ele nunca abriu mão, né, de, quando ia para Lisboa, todo mundo, não, mas tem que ser Rock in Lisbon, né, ou Rock in Madrid, não. É Rock in Rio, porque Rio está na marca, na essência, né, disso que essa marca representa. O próprio rock, né, todo mundo diz que o Rock in Rio não é só rock, nunca foi, né, o rock é como atitude, né, que a gente quer mostrar, e o Rio de Janeiro, de certa forma, também é um pouco dessa atitude, dessa personalidade que você está falando. O Rio é uma marca, né, que representa a felicidade, representa essa forma, né, de interagir, de acolher as pessoas. E o Rock in Rio, eu acho que tem essa função, né, para dentro e para fora. Eu acho que para dentro a gente gera, né, um impacto econômico para a cidade. A última edição foi mais de 2 bilhões de reais. Incrível. Ocupação hoteleira, como você falou, mais de 90%. Então, tem de fato, né, acho que um componente econômico. Foram, na última edição, 28 mil empregos diretos gerados, né, durante o festival. Então, tem esse impacto, sim, na cidade. E aí, de novo, um efeito demonstrativo para dentro, né, para a gente mostrar que, sim, a indústria do entretenimento, da diversão levada a séria é um super negócio, uma super indústria, e que, né, isso é possível. E para fora, a gente mostrar, o Rock in Rio já foi transmitido para mais de 1 bilhão de pessoas através dos nossos parceiros de mídia, nacionais e internacionais, e você está mostrando que, sim, né, é no Rio de Janeiro, é no Brasil, que você tem capacidade de receber todos os grandes nomes do mundo de uma forma, do ponto de vista de cenografia, de cuidado com a experiência, com a transmissão, a qualidade. Tudo isso acho que mostra também para fora que a gente está mais do que pronto para poder ser, sim, né, uma capital da experiência no mundo, né? Eu acho que o Rock in Rio tem um pouco esse efeito demonstrativo que dá para sonhar e fazer acontecer. Né? Exato. Não, e tem uma questão de naming, né, de nome, que a gente lida muito com os nossos clientes, que é um nome descritivo, mas foi muito além disso, né? Então você cria um significado para o nome que não é só o Rock in Rio, né? Então é uma construção de marca de muito valor. Espero que ela entre nas mais valiosas do mundo, né? Estamos trabalhando com isso, porque a gente, né, das 500 do mundo, a gente só tem uma que é Itaú. Pois é. Então vocês estão numa boa aposta. Em breve chegamos lá. E a gente teve, até foi recentemente aqui no Rio de Janeiro, reconhecido como patrimônio imaterial, né, da cidade, que também para a gente foi uma super honra e homenagem. Mostrar que, né, um festival de música, de rock and roll tal, pode ser e é, de fato, né, um patrimônio, né, para a nossa sociedade. E aí, falando de patrimônio, de geração de valor, né, que eu acho que é a nossa busca aqui de branding com brasilidade, o que precisa para o país mobilizar mais, entender, abraçar, né, que entretenimento, que essas características de festeiro, de poder fazer as coisas, de mobilizar, né, é quase um carnaval que você mobiliza milhões de pessoas. O que precisa para a gente, como país, ter isso como uma estratégia, de fato? O que você acha que a gente precisa? Olha, eu acho que a gente precisa muito pouco, né, para falar a verdade, porque eu sempre brinco, né, quando a gente conversa de Rio de Janeiro, e eu acho que isso se representa muito, se você olhar, né,
Nordeste está com uma superestrutura hoje para receber o turismo, né? São Paulo, nem se fala, o sul do Brasil, enfim. Eu quando falo muito aqui, né, de Rio de Janeiro, especialmente depois, né, dos grandes eventos que vieram aqui de Olimpíadas, Copa do Mundo, o hardware está preparado, né? A gente tem uma cadeia hoteleira aqui fantástica, isso quando você olha, né, pelo Brasil inteiro, idem. Eu brinco que a gente tem, além do hardware, né, o peopleware, né, que é ninguém, né, no mundo sabe receber e acolher, né, como brasileiro, né, na cultura, no nosso jeito de estar, né, quantos turistas voltam e tem avaliações disso quando sai do Brasil e levanta o que gostou mais, o patrimônio cultural ou as pessoas. E na maioria das vezes, é raro você pensar, né, pô, eu fui para Nova York, fui para tal, e o que eu mais gostei lá foi do convívio social com essas pessoas. Então, a gente tem duas coisas muito valiosas, né, porque a estrutura, até claro, que sempre pode melhorar, de uma infraestrutura ou outra, um aeroporto ou outro e tal, mas temos o hardware, temos o peopleware, né? O peopleware que eu digo, e o software que eu acho que são os eventos, o entretenimento, que é você criar, né, uma jornada de desculpas para as pessoas estarem, né, priorizando, querendo ir para esse destino. Eu falei aqui de Las Vegas, né? Las Vegas é um lugar no meio do deserto e que além do gamble, da aposta, e que hoje em dia, né, até quando a gente estava lá já em 2015, hoje o faturamento de Vegas é muito maior no entretenimento do que a questão, né, do jogo. Justamente porque começou a criar, né, uma rotina de eventos. Fez um projeto de branding bem estruturado, Las Vegas. Exatamente. Então, o que eu acho que é um pouco isso, assim, a gente assumir essa vocação, né, que aqui no Rio de Janeiro, de novo no Brasil inteiro, São Paulo, que também não é só mais turismo de negócio, você pega, né, as praias do Nordeste, restaurantes. Então, a gente, de fato, assumir isso como uma vocação e esse entendimento de indústria, né? Porque, de fato, a gente tem indústrias, né, tão poderosas e tal, mas a indústria, de fato, do entretenimento, do turismo, ainda é mal explorada. Muito mal. E é uma capacidade da gente reconhecer que isso é vocação. E se é vocação, tem que ter ali um investimento mínimo de planejamento para acontecer. E é o futuro, né? Indústria de serviço. Tá bom de commodities, tá ótimo. Já viemos até aqui com muita commodities, né? Agora, indústria e cada vez mais, né? Em todas as discussões que a gente tem, né? De para onde o mundo vai, com essa exponencialidade das inteligências artificiais e tal, cada vez mais essa experiência, né, vivida, real, concreta, tal, vai ser mais valiosa. E o Brasil está pronto para isso. Está pronto para isso. Então vamos nessa, né? Vamos nessa. Vamos nessa. Super obrigada pela conversa. Eu que agradeço, Ana. Foi prazer incrível. Estar aqui. Tem todos os ingredientes, né, de construção de valor, assim, de brasilidade. Então, parabéns. Olha, eu digo que tenho um privilégio de ter, né, acho que nessa carreira. E como eu digo, né, nesses 22 anos entre Osklen e Rock in Rio, está de fato em duas empresas com empreendedores visionários e que sempre tiveram nessa origem o que a gente pode fazer de grandioso, mas que carregue junto esses nossos valores, né, de Brasil. Então, é um prazer e um privilégio poder estar aqui conversando um pouco sobre isso também, duas grandes paixões, que é o meu trabalho e o nosso Brasilzão.